Fala, gurizada, beleza aí com vocês? Como é que estamos? E aí, senhor? Fala, João, Tamo tranquilão? com frio. Ah, Bom dia, Júlia, senhor. para de... E aí, Raiz? Para de reclamar aí, Júlia. Pega aí, levanta, faz umas polichinelas aí, começa a correr, uma flexão de braço. Nossa, tá doido, tá mó frio, senhor. O meu pé tá doendo, eu acho que ele vai cair. Tipo, o meu corpo tá Acho que Tá eu tudo bem, tá levantei, 36 eu graus, levantei mas por meu pé graça tá de dando pé. Jesus. Toma Eu um nem bom levantei, eu tô café, bem sentada. quentinho, um chá. Faz aquela voz manhosa para suas mães, fala assim: mãe, faz chocolate quente. Daí ela vai lá, entrega chocolate quente aí para você conseguir estudar. Fala assim: pô, mãe, como você quer que eu estude nesse frio? O cérebro Que congelou, porque esse chocolate áudio quente tá que no não tem os celular. ingredientes? Hã? Que chocolate quente que não tem os ingredientes? Se eu pedir pra minha mãe no mercado comprar, ela me mata que tá frio. Então manda fazer um chá, um café. Chá é ruim, café também. Ah, vocês são muito reclamão, gente. Calma aí, deixa eu ver. Ah, não, achei que era coisa importante, mas não é. Olha, estamos começando bem o dia. Contando comigo 7 na aula, hein? Sexta-feira é um dia que vocês gostam de participar, hein? Só porque eu falei, apareceu mais um. Que Hoje é na caneca base. feia. Hã? Caneca feia. Ah, respeita aqui, ó, a melhor caneca, ó. Ó, campeão paulista de 77, ó. Respeita, vai, ó. Eca. Faltou Letícia aqui pra te xingar também. Faz pra Que que droga. time? Letícia é palmeirense, faltou ela aqui. E você? Santista. Não, a gente tá falando de time. Uou! Tchau, gente. Nossa, ficava sem essa, hein? Ai, caramba, vamos rir, viu? Eu acho que a Que- Letícia não vai entrar na aula, porque ela tá vindo pra minha casa, então talvez ela entre atrasada na aula. Ah, vocês são osso, viu, galerinha? Bom, então vamos lá, gente. Só esperar mais um minuto aí para ver se aparece mais uma alma caridosa. Nossa, nem a Amanda apareceu hoje. A situação tá tensa e dramática, viu? Cara, eu me descontrolei na hora de fazer café e eu fiz a xícara inteira disso daqui, de café. Eu vou ficar elétrico aqui por umas horas, viu? Bom, vamos lá, galera. Começando, então, abram aí a apostila de vocês na página 52. Deixa eu fazer o compartilhamento aqui da tela com vocês. Todos aí estão conseguindo ver a tela tranquilo, né? Lembrando, gente, que vocês estão com a opção para poder ativar o microfone de vocês para poder falar, fazer perguntas, essas coisas assim, beleza? Então, hoje, minha gente, nós iremos falar do momento mais faca na caveira do governo de Getúlio Vargas. É o momento aqui do famoso poucas ideias sem tem por mão, que foi o Estado Novo, né? Então, vamos lá, retomando aquela velha rotina nossa aí de falar sobre a Era Vargas. O Estado Novo é o último grande período, desculpa, é o último subperíodo do governo de Vargas, né? Do que a gente chama de Era Vargas.
Nós veremos mais para frente que Vargas sai um pouquinho do poder, tá? Daí entra Dutra, mas isso a gente vai ver no terceiro bimestre, se não me engano, terceiro ou quarto bimestre. E aí Vargas volta de novo, volta ao poder, né, por vias democráticas, tal, mas não dura muito tempo, daí a gente vai ver aqui o desfecho final de Vargas, né, da vida de Vargas. Mas a era Vargas, ela se encerra no Estado Novo, então em 1945, aí 46. Tá? Por que eu falo 45, 46? Na semana que vem, é semana que vem? Não, acho que só na próxima ainda, nós estudaremos aí a redemocratização do Brasil. Aí, então, ela começa em 45, né? E daí tem-se as eleições presidenciais em 46, que é quando, de fato, Vargas sai, tá certo? Então, só para vocês, a título de conhecimento aí de vocês. Como nós vimos anteriormente, Vargas, quando ele assume o poder em 1930 com a Revolução Constitucional, desculpa, com a Revolução de 30, né? Então aqui quebrando, rompendo com toda a velha tradição da política, né, da república oligárquica, da velha república. E a revolução era vista então como um movimento que iria modernizar a política brasileira. Mas nós vimos que Vargas, logo no início do seu governo, naquilo que a gente chama de governo provisório, que vai de 1930 até 1934, ele já começa a apresentar características autoritárias, ditatoriais, né, com um discurso mais de um Estado mais forte, né, em prol do nacionalismo e por aí vai. Só que toda essa movimentação mais autoritária de Vargas não vai dar certo, porque vêm os paulistas e fazem a Revolução Constitucionalista de 1932, né, o 9 de julho. Tanto que a gente vai celebrar o 9 de julho daqui a alguns dias. Deixa eu ver que dia que cai 9 de julho aqui. Isso, Emília, só no alarme em vez de calendário. Vai celebrar entre aspas, né? Porque adiantaram o feriado. No 9 de julho, o feriado em si, eles adiantam. Foi logo no começo da pandemia, né? O governo do estado de São Paulo ele adiantou que o 9 de julho cai aqui numa quinta-feira. Seria quinta-feira que vem, seria então a data da Revolução Constitucionalista. Daí, como adiantou, não vai ter nenhuma. Não vai ser feriado, assim, propriamente dito, nesse dia. Pode ser o que. Não sei se vai estar liberado para os municípios fazer alguma homenagem, assim, mas provavelmente eu creio que o governo, de uma forma geral, o governo estadual, se for fazer uma homenagem, vai fazer um vídeo comemorativo e por aí vai. Então, veja, a gente está O próximo. aniversário da Cortesane, dia 9 de julho. 9 de julho? Uhum. Pena que a gente não tem aula aí para fazer uma festa virtual. Que agora a moda é fazer aniversário de modo virtual. Eu falo que as pessoas que fazem aniversário nesse período de isolamento sentem o que as pessoas que fazem aniversário em época de férias sentem normalmente, né? Que é o desespero de não conseguir comemorar direito o aniversário. Dia 9, além de ser férias, é feriado ainda. Que droga! Imagina, então, 30 de dezembro. Mas vamos lá, gente. Voltando aqui para não desviar muito. Então, tem a Revolução. Vargas é obrigado a convocar a Constituinte, né, a Assembleia, para formar uma nova Constituição. E aí nós temos a elaboração da terceira Constituição do Brasil, que é a Constituição de 1934. Aí, então, nós damos início ao período do governo constitucional de Vargas. E o que acontece? Pela nova Constituição de 34, o governo de Vargas encerraria em 38. Mas, como nós vimos, Vargas não gostava da democracia. Tá? Vargas, ele tinha, vamos colocar assim, como ele era pequeno, né, o corpo inteiro aí imerso
nesse mar chamado fascismo, desse mar chamado totalitarismo, tá? Do totalitarismo de origem fascista. E depois, mais para frente, aqui nos slides, a gente vai comentar aí a questão de como Vargas se apropria do fascismo. E o que acontece, então? Em 1937, Vargas ele começa a perceber que esse governo constitucional, melhor dizer, perceber não, ele considera que o regime constitucional, essa forma de governo constitucional, é extremamente frágil. Né? Visto que você tem aí uma ameaça latente do socialismo soviético. Então, se a gente pegar aqui em 1937, vamos comparar aqui o Brasil com o mundo, falando, lembrando que o Brasil ele não é uma bolha à parte na história. Então, se nós pegarmos a Europa, ela está se preparando ali para todo um cenário, né? Já tá, como eu posso falar assim, o palco já está montado para a guerra. Lembrando aqui que em 1937, Hitler já começou o seu processo de expansão na Europa. Né? Ainda não iniciou a Segunda Guerra, mas a gente já tem esse cenário. Por um outro lado, nós temos ali também um discurso socialista, né, que vem tomando força. Um discurso, os soviéticos, né, o discurso socialista soviético, vem com cada vez mais forte. Né? Justamente porque uma das ideias de Stalin é, depois de consolidar o socialismo na União Soviética, difundir ele pelo mundo. Ok? E lembrando que, nesse período, voltando aqui para o Brasil, então, dentro desse cenário, nós tivemos, em 1935, a intentona comunista. Tá? Aí, para quem não lembra, né, leia depois aí sobre a Aliança Nacional Libertadora que a gente trabalhou na terça-feira. Pois bem, dito isso, então, o que o Getúlio ele tinha basicamente, né, a faca e o queijo na mão? Porque ele olhou assim, olha, eu não gosto da democracia. Do outro lado, os meus opositores, maioria são comunistas, e eles fizeram caca na intentona comunista. Né? Foi um movimento, lembrando que não foi um movimento amplamente aceito, né, pela sociedade brasileira. Você tem aqui um movimento basicamente que acontece isolado, né, em especial aqui no Rio Grande do Norte, se estende para o Recife e vai até o Rio de Janeiro. Então, se a gente for pegar assim dentro do mapa do Brasil, acaba sendo mais um movimento regional entre Nordeste e Sudeste do que um movimento por todo o Brasil. E nisso, Vargas contava com um apoio muito importante naquela época, que era o apoio do alto comando das forças militares, ou melhor dizendo, das forças armadas, tá? Então, aqui ele contava com o apoio do general Góes Monteiro e o general Eurico Gaspar Dutra. Tá? Tanto que é esse Eurico Gaspar Dutra que, posteriormente, será presidente na redemocratização do Brasil. Né? Ele acaba ganhando com o apoio do Vargas. Basicamente, aqui, se a gente for fazer uma analogia, salvo as devidas proporções, né? O Dutra ele foi a Dilma do Vargas. Tá? Por que eu estou falando isso? Se a gente pensar que a Dilma ela conseguiu ser eleita principalmente por toda a imagem que teve o Lula, né, por todo o apoio que o Lula deu à campanha dela, foi a mesma coisa que aconteceu com Eurico e Vargas. Ok? Para quem... Daí eu reforço, gente, assistam aquele filme Vargas, porque aparece esses dois personagens, aparece Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra. Se você é uma pessoa que tem um interesse maior pela história do Brasil e foi lendo os textos da apostila, percebeu que esses dois nomes aparecem anteriormente também lá na Revolução de 30. Tá? Então, esses dois caras aqui são assim os grandes conselheiros de Vargas que estão ali com ele desde do início, e são generais do Exército. Tá? Eles fazem parte do alto comando do Exército. Agora aqui, eu não vou lembrar qual era eu sei que os dois eram generais, mas tipo, qual era o posto? Se o Góes Monteiro era comandante de exército e o Eurico Gaspar Dutra era chefe de Estado-Maior, essas coisas, esses detalhes me fogem à cabeça.
Aí, então, os próprios generais, então, Góes Monteiro e Dutra, falam: Getúlio, nós estamos com você. Realmente, o governo, um regime constitucional, é um regime fraco. Nós precisamos de um Estado mais forte. Tá? Então, vejam bem que a visão de um Estado forte, ele aparece como solução para um Estado liberal que, não tinha, que foi demonstrado que não dava certo para aquele momento, por causa da crise de 1929. Lembrando que a gente ainda está colhendo aqui frutos, né, da crise de 1929, e a grande marca dessa crise foi justamente a desconfiança do Estado liberal. E até então, em contrapartida ao Estado liberal, você tinha o Estado comunista, ou melhor dizendo, o Estado socialista. Né? Aí, então, lembra que o fascismo, né, ele propõe uma nova forma de Estado, que seria o Estado forte, né? O Estado que ele intervém nas relações econômicas e sociais. E aí, então, Góes Monteiro e Dutra começam a perceber que faz sentido essa ideia de Vargas de um Estado forte, ante a ameaça do socialismo soviético. Então, se vocês perceberem também, começarem a associar os pontos, a maioria das vezes, nos dois momentos que nós tivemos ditadura no Brasil, né, a ditadura de Vargas e depois o regime militar, o contexto que a gente tem é uma possível ameaça de uma revolução socialista, ok? Por que eu falo o contexto que a gente tem uma possível ameaça? Tá? Porque, basicamente, esse foi o discurso de quem tomou o poder, usou. Se estava tendo ameaça ou não, aí vocês busquem olhar na história e busquem concluir a partir de vocês, tirar as conclusões históricas a partir do que vocês pesquisaram e leram sobre esses momentos históricos, tá certo, gente? Até aqui, sem maiores problemas para entender a explicação, ou alguém não conseguiu pegar a explicação? Eu percebi aí que teve alguns que chegaram com a explicação já em andamento. Tá tudo tranquilo aí? Então, continuando, galera, nós temos então que Vargas, ele falou assim, pô, mas tá certo, né, cara? Embora eu não goste desse Estado aí constitucional, desse regime democrático constitucional aí, eu vejo que um governo liberal é complicado e tal, mas eu não posso lembrar, aqui tá o raciocínio que eu estou fazendo é lembrando que Getúlio ele era um grande estadista, tá? Quando eu falo um grande estadista, eu estou falando que ele é um grande chefe de Estado e ele era um grande político, tá? Embora ele era baixinho, mas ele tinha uma mentalidade política muito avançada para a época, tá? Embora os ideais políticos dele fossem totalmente autoritários, mas o cara tinha uma sacada, o cara era um político nato. Então ele pensa, olha, eu não gosto do regime constitucional, mas eu não posso já decretar uma ditadura, porque aí os caras vão vir matando em cima de mim. Né? Eu tenho que ter uma desculpa para poder implementar um regime ditatorial. Então, qual que é a ideia de Vargas? Ele decide forjar uma desculpa. Essa desculpa fica conhecida como Plano Cohen. Eu acho que é assim que seria a pronúncia, que foi deflagrado em 30 de setembro de 1937. Ok? Eu vou fazer um breve panorama do que foi esse plano, porque depois a gente vai aqui fazer a leitura do texto. Então, basicamente, o que consistiu esse plano Cohen? Vargas ele falou assim, olha, se eu jogar com o povo, ele percebeu que tendo apoio militar e tendo apoio popular, ele estava feito. O apoio militar foi fácil de conquistar, principalmente por causa de Góes Monteiro e Dutra. Precisava-se, então, de um apoio popular para caso
para quando ele fosse, então, instaurar uma ditadura, embora a classe política se manifestasse, o povão, né, iria falar assim, não, ele está certo, tem que ser feita essa intervenção mesmo, porque senão o Brasil vai virar uma União Soviética e tal. Então, o plano Cohen foi justamente feito para jogar com o povo, beleza? Então, o que consistia basicamente esse plano? Vargas, a partir do coronel Olímpio Mourão Filho, que eu já vou falar sobre esse carinha, e não sei se ele tem algum laço de parentesco com o nosso vice-presidente. Eu creio eu que não, tá? Mas assim, mas não consigo defender essa posição enfaticamente. Então, o que acontece? Vargas, ele pega e começa a estabelecer uma longa campanha de acusações contra os comunistas. Tá? E, nesse caso, o Plano Cohen, né, foi uma coletânea de documentos, né, forjados por esse coronel Olímpio Mourão Filho, que falava de um possível novo levante organizado pela União Soviética. Então, veja, em 1935, a gente teve a intentona comunista, né, de Júlio Prestes e tal. Daí os caras foram presos, a Olga foi presa, foi deportada para a Alemanha, né? Aí também outro filme, para vocês entenderem um pouquinho, a Era Vargas, é Olga. Tá? Esses dois filmes, se vocês assistirem, Getúlio e Olga, vocês conseguem ter uma noção, tá, do que foi o finalzinho do que nós chamamos da Era Vargas. E aproveitem que vocês não estão fazendo muita coisa aí nesse período de isolamento. Cultura nunca é demais, tá, minha gente? Então, voltando aqui à situação. Então, esse plano Cohen foi um conjunto de documentos que, teoricamente, as Forças Armadas, tá, teriam interceptado, né, da União Soviética. Então, seriam uma série de documentos que a União Soviética estava trocando com os socialistas, com os comunistas aqui do Brasil, e aí, então, a inteligência do Exército acabou interceptando essa documentação e tornando-a pública, ok? Mas, como eu falei, o próprio Exército forjou. Na verdade, falar que o próprio Exército forjou é meio complicado. Por quê? Na verdade, quem forja esses documentos, quem cria esse documento, é Olímpio Mourão Filho. Só que Mourão Filho, ele era, né, vamos colocar assim, o chefe da milícia armada da AIB, a Ação Integralista Brasileira. Lembra lá na terça-feira que eu falei que a AIB seria importante para o governo de Vargas, né, seria uma grande apoiadora do governo de Vargas, porque era um movimento inspirado também no fascismo, né? Então, está ali com as ideias de Vargas. Então, o que a gente pode falar? Que, basicamente, esse documento foi forjado pela AIB. O que nós temos é que o cara que forjou esse documento era membro do Exército. Ele não era membro de qualquer parte do Exército. Não é como falar assim, ele era um coronel ali da artilharia. Não. Ele era um coronel da inteligência do Estado-Maior do Exército. Professor, o que vem a ser o Estado-Maior? Ele seria o órgão que administra o Exército. Tá? Então, seria composto aqui, se eu não me engano, por generais, né? Daí você vai tendo os secretariados e por aí vai, mas seria o órgão que é responsável, tá, pela administração do Exército. Tá? Se eu não me engano, o termo certo seria falar assim, é o responsável por assegurar os deveres constitucionais do Exército e das Forças Armadas. Tá? Então, veja, cara, que quando você tem um coronel da inteligência, do órgão que administra o Exército, não é qualquer coisa.
né? Então, é um documento que deve ser levado com seriedade. Aí, então, esse documento, esse plano, foi o que Vargas precisava para ter sinal verde para implementar o seu governo ditatorial, que foi o chamado Estado Novo, ok? Então, vamos na leitura aqui do texto, ver direitinho o que foi aí esse plano Cohen. Júlia, você poderia aí fazer a leitura do texto, da página 52, plano Cohen? Posso. Plano Cohen. Para justificar o combate ao seu maior inimigo, Vargas forjou acusações a rodo. No dia 30 de setembro de 1937, o país foi sacudido pela denúncia, publicada pela imprensa, da existência de preparativos para um novo levante orientado por Moscou. O exército havia capturado um minucioso programa secreto de tomada do poder, o Plano Cohen, repleto de instruções aterrorizantes. Incêndio de prédios públicos, saques, fuzilamentos sumários de civis. O documento tinha nome judaico e era falso. Foi escrito pelo então coronel Olímpio Mourão Filho, organizador da milícia paramilitar da Ação Integralista Brasileira, responsável pelo serviço secreto integralista e lotado no setor de inteligência do Estado-Maior do Exército. O general Goiás Monteiro recebeu a papelada produzida por Mourão, tratou-a como autêntica e a encaminhou a Vargas. Autocontínuo, o documento foi tornado público. Cópias começaram a circular nos quartéis. Os jornais recederam os debates contra o perigo comunista. Programas de rádio travejaram o tema de anticomunismo e a população ficou alvoroçada. Em torno de 2 meses depois, satisfeito com o resultado, Vargas avaliou o sinal estava em rede. No dia 10 de novembro, cercou o Congresso e mandou seus membros para casa. Jogou a polícia militar na rua, impôs uma nova constituição ao país e batizou o golpe de Estado Novo. Mal foi disparado um tiro. Começaram os longos anos de ditadura do Estado Novo. Então, vamos entender melhor isso que a Júlia acabou de ler. Obrigado, viu, Júlia? Quem quiser já aproveitar, está vendo a tela compartilhada aqui, pode grifar os pontos que estão aí do texto. Então, veja aqui que esse plano Cohen foi basicamente para instaurar o caos dentro da população, ok? Então, os caras falaram assim, que os comunistas estavam preparados para destruir prédios públicos, matar civis sem escrúpulos, fazer diversos saques, né? Então, tudo isso começa a fazer... tudo isso, quando foi noticiado, fez com que a população se inquietasse, assim, não, onde já se viu, né? Nós precisamos, então, serviu para incentivar o discurso anticomunista de Vargas, ok? E o que aconteceu, então? Quem faz esse documento é, como eu falei, o coronel Olímpio Mourão Filho, beleza? Aí, então, ele transmite esse documento para o general Góes Monteiro, que, como eu falei, ele fazia parte do alto comando das Forças Armadas. Aí, como eu falei, eu não lembro, pelo texto, dá a entender que o Góes Monteiro era o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. O que Góes Monteiro falou? Pode ser falso, mas vou tomar como verdadeiro, tá? Então, por que eu falo que ele fala, vou tomar como verdadeiro? Porque embora se discute, se tem certo que foi um plano orquestrado por Vargas, alguns historiadores discutem realmente se alguns que tentam defender a Góes Monteiro discutem se realmente Góes Monteiro sabia se os documentos eram forjados ou não, tá? Mas basicamente quando ele recebeu a papelada, ele tomou como sendo verdadeiro, porque era o que eles precisavam para poder incentivar o discurso anticomunista. Aqui, quando fala ato contínuo, quer dizer que, então, que Vargas fez a mesma coisa. Então, veja bem, Olímpio Mourão faz o texto, envia para Góes Monteiro considera como verdadeiro, notifica Vargas também considera o documento como verdadeiro, notifica a imprensa e fala assim, tá aqui no jornal das 10 e manda, ok? Aí, então, lá no comecinho de novembro do mesmo ano, ele fala assim, olha, a situação está tranquila,
Tá? Então, agora eu posso implementar o meu governo ditatorial. E veja aqui que a 10 de novembro a gente está batendo aí no período que Vargas deveria entregar o cargo dele. Tá? Então, ele fala assim, olha, a população aqui já está toda temerosa com um possível levante comunista, né? Então, aqui eu vou fazer o meu golpe de Estado, que ele batizou como Estado Novo. Professor, então como é que foi desenvolvido, como é que foi orquestrado esse golpe de Estado? Então, como a Júlia já leu, e para quem está acompanhando na apostila, eu estou na página 53, o golpe do Estado Novo ele foi dado, né, em 10 de novembro de 1937. Nesse caso, o que Vargas faz? Como um bom ditador, ele vai fechar o Congresso Nacional. Mas agora ele fala assim, epa, peraí, eu não posso cometer os mesmos erros que eu cometi lá em 1930. Porque lembra também que em 1930 ele já tinha fechado o Congresso, ele tinha, ele por ele mesmo, falou que agora o presidente, o chefe do executivo, tinha o poder de formular as leis e tal. E o que aconteceu? Os paulistas falaram que aquele governo era inconstitucional, tá? Que era errado, que não podia. Então, o que Vargas faz? Ao fechar o Congresso, ele vai falar o seguinte, ele chama Francisco Campos, que era um dos principais ministros dele, que ocupava o Ministério da Educação e da Saúde Pública, fala assim, ó, Francisco, vem cá, meu compadre, cria uma nova Constituição. Eu quero, então, que você escreva um novo texto constituinte que dê poder, como posso falar? Que dê ar de legalidade para o meu golpe de Estado. Porque se algum Estado aqui, né, vamos supor, se os paulistas tentarem fazer um novo levante contra o governo do Estado Novo, eu agora posso falar assim, não. Galera, está aqui na Constituição, eu posso fazer. A Constituição que vale agora é essa. Então, veja, em um curto período de tempo, rasga-se de novo uma Constituição e forma outra, que é a Constituição de 1937, nesse caso aí, a nossa quarta Constituição federal. E essa Constituição ela tem uma peculiaridade, porque ela é toda fundamentada na Constituição fascista da Polônia. Alguém deve estar perguntando assim, mas professor, nesse momento, mas a Polônia não foi tomada pelos nazistas? Sim, mas a Polônia ela só é invadida pelos nazistas em 39, tá certo, gente? Então, lembrando que, como eu falei, o pensamento fascista ele se espalha pela Europa, né, por muitos países da Europa, e a Polônia acaba sendo um desses. Por isso que a Constituição de 1937 ela é chamada de polaca, né, por causa que foi inspirada na Constituição polonesa. E geralmente essas são perguntas, esse é um tipo de pergunta que acaba caindo e as pessoas não prestam atenção. Então, quando nós estamos falando da Constituição polaca, nós estamos falando da Constituição de 1937. Tá? Então, quais são agora as mudanças, as grandes alterações feitas nesse novo texto constitucional? Nós temos, então, que agora, oficialmente, nós temos a concentração de todos os poderes no chefe de Estado. Então, lembra lá, os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, né, passa agora a ser um único poder só, que é do chefe de Estado, que é do presidente. Então, o executivo exerce poder de judiciário e de legislativo. Aqui, galera, uma coisa que eu lembrei que é importante destacar, quando ele fala assim, no texto da página 52, que ele fala, jogou a polícia militar na rua, a gente tem que tomar cuidado com a interpretação dessa frase, porque ao ler, parece assim, ele mandou embora, ele demitiu todos os militares, né, toda a polícia militar. Não, quando ele fala, jogou a polícia militar na rua, nesse sentido é que ele encheu a rua de polícia.
tá? Para prender geral. Então, vejam, galera, que é uma coisa que nós temos nos governos ditatoriais, que é a militarização da sociedade, ok? E só um paralelo aqui, que é rápido, que a gente ainda tem tempo. Percebam que, desde 1930, a polícia no Brasil, ela mais era para reprimir violentamente, né, manifestações, qualquer forma, qualquer coisa, ela era feita, a visão da polícia militar era uma visão de repressão, ela era um órgão de repressão. Então, daí hoje, por que eu estou falando isso? Hoje a gente fala muito sobre a violência da polícia militar e por aí vai. Que infelizmente existe, né? Eu não vou entrar no mérito se são poucos ou se são muitos, né? Mas infelizmente ainda existe. Mas a gente precisa entender que é uma questão da construção histórica da nossa visão de polícia, beleza? A construção da nossa polícia militar no modo geral, a grosso modo, não foi uma construção de uma polícia pacificadora, uma polícia para intervir em relações de outro modo, tá? É mais uma visão mais truculenta mesmo, né? Por isso se fala muito hoje sobre mudar a visão de polícia militar, militar aqui no Brasil. Continuando aqui, e aqui eu não sou contrário à polícia militar, não. Eu acho que muitos policiais fazem bom trabalho, né? Até eu falo assim, se não fosse a polícia militar, quem que a gente ia pedir auxílio quando acontecesse alguma coisa, né? Agora, o mandato presidencial duraria 6 anos e não mais 4. Então, pela nova Constituição, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 53, o Getúlio Vargas iria aí o governo até 43, beleza? Tranquilamente, né? E provavelmente, quando chegasse perto de 43, ele ia criar alguma lei que ampliasse o seu poder, ou ia trocar com algum daqueles que estava na cúpula. Mas é muito difícil. Vargas não queria largar o osso de jeito nenhum. Essa Constituição também, ela decretou o fim da autonomia institucional e a destituição de todos os governadores, tá? Que basicamente é a retomada daquelas ideias de 1930, voltando ao regime intervencionista, né? Acabando com o federalismo brasileiro, né? Com o Pacto Federativo, né? E nomeando interventores para governar os estados. Mas, professor, por que nomear interventores? Justamente porque os governadores, eles eram eleitos. Então, não necessariamente os governadores compartilhavam da mesma visão política que Vargas. Agora, com os interventores, eles são nomeados por Vargas. Então, se eles querem manter o cargo, eles precisam agir da mesma forma, eles precisam andar junto com o pensamento de Vargas. Senão, sai. Aí, o que acontece? Toda a pluralidade política que nós tínhamos naquele momento se esvai, porque nós temos o fim, a dissolução de todos os partidos políticos, tá? E, né, por causa da suposta ameaças comunistas, nós temos a suspensão das liberdades individuais. Professor, o que seria essa questão da liberdade individual? Seria a questão da liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir. O que mais me foge à cabeça? Basicamente, essas duas aqui que me vêm à cabeça. Então, por exemplo, eu não poderia me manifestar contrário ao governo de Vargas, senão eu era preso. Tá? Eu não poderia andar livremente pelas ruas. Se eu não me engano, nesse momento se instaura também o toque de recolher. Os jornais, eles não eram livres para noticiar qualquer coisa. Tanto que Vargas, ele estabelece a censura prévia. Tá? Qualquer notícia que fosse mandar, teria que ser mandada para um órgão que a gente vai ver aqui. E o pior, tá? Nesse momento, no Brasil, se instaura, a pena de morte, tá? Então, veja o que acontece. Mas por que isso coloca a pena de morte? Justamente para Vargas poder matar, né,
Essa é a ideia, os seus opositores. Então, muitas pessoas que se opunham ferrenhamente a Vargas, ao governo de Vargas, acabaram sendo mortos pelos órgãos de repressão. Tá certo? Até aqui vocês estão conseguindo entender? Alguma dúvida? E aqui, então, minha gente, para finalizar a aula de hoje, nós vamos aí para a ideologia do Estado Novo, né? Beleza, Vargas, ele pega, ele cria o Estado Novo e tal, mas qual que é o pensamento de Vargas, professor? Eu sei que ele é um cara mais ele gosta do autoritarismo, do governo ditatorial, mas qual que é o posicionamento político dele? Então, por que que o Estado Novo ele recebe esse nome? Justamente porque novo, aqui como o próprio texto está falando, é um Estado autoritário, é um Estado forte, ok? Então, basicamente, nós temos aqui a ênfase em duas coisas, que é o nacionalismo, tá? Vargas, ele era um cara extremamente nacionalista, por isso que ele se afeiçoava ao fascismo. E, gente, toma muito cuidado ao analisar o governo de Vargas como um governo fascista aos moldes europeus. Por que a gente não pode falar que o governo de Vargas foi necessariamente, originalmente, um governo fascista? Tá? A gente geralmente usa que foi um governo de inspiração fascista, justamente porque Vargas não tinha por detrás um partido político, igual Mussolini tinha, igual Hitler tinha. Okay? O que nós temos é que Vargas ele governa basicamente sozinho. Qual que é a base de apoio de Vargas? Os militares, de uma forma geral, e a população. Então, o governo de Vargas, a ideologia varguista, a gente pode falar, é pautada pelo autoritarismo, pelo nacionalismo e pelo populismo, tá? Que a gente já comentou anteriormente. E com isso, como ele estabelece um Estado forte, nós temos o aparelhamento do Estado. Professor, o que vem a ser isso, o aparelhamento do Estado? Justamente isso. O Estado ele intervir não apenas no campo econômico, mas também no campo social. O Estado ele passa a determinar aspectos importantes, tá, da vida cotidiana da população. Beleza? Basicamente, o Estado, aqui a visão de Getúlio era que o Estado não precisaria ter uma revolução socialista, não precisa ter partidos políticos. O que nós temos? Nós temos uma única nação, que é o Brasil. Dentro dessa visão que só existe o Brasil, o Estado brasileiro que cuida da sua própria população. Então, é o Estado que vai intervir para resolver os problemas tanto de ordem econômica quanto de ordem social. Não preciso criar um partido comunista, eu não preciso criar um partido ultranacionalista, nem nada. Eu não preciso ter formações partidárias. Tá? É até mesmo uma coisa que fala um texto, né? A rigor, a sociedade não deveria organizar-se de acordo com as filiações políticas, mas segundo áreas de atuação profissional, as corporações. Então, veja também, essa noção de Estado forte vem junto com a noção do corporativismo que nós já estudamos, tá certo? Então, o que acontece? As organizações não são mais políticas partidárias, as organizações são corporativistas chanceladas pelo Estado. Uma outra coisa que é importante nós termos em mente, que a ideologia, né, do Estado novista de Getúlio tem como principal utilização a institucionalização da violência. No ano que vem, né, nós veremos em filosofia e sociologia um autor chamado Max Weber, um sociólogo, e ele vai colocar uma tese muito interessante, que ele vai falar assim: o Estado é o único que tem o direito, né, no caso, o aparato legal para utilizar a violência. O Estado é o único que consegue usar a violência de modo institucional, ok? E como era utilizada a violência naquele período?
com repressão radical aos seus opositores. Então, qualquer um que tinha um discurso, ou qualquer pessoa que era vista como opositor a Getúlio Vargas, era duramente perseguido. Então, muitos políticos foram exilados, muitos políticos foram presos, muitos políticos, quando eu falo políticos, entendo políticos e militantes, tá? Não necessariamente militantes comunistas, mas militantes de um governo mais democrático, ok? Foram presos e acabaram sendo executados. Aí a gente vai ter como principais opositores de Vargas o próprio Júlio Prestes, né, embora que nesse momento ele ainda está preso. Nós teremos o Carlos Lacerda, que mais aí? Me foge um pouco a cabeça desses nomes, né? Mas basicamente a base aí do Partido Comunista, muitos líderes sindicais, líderes trabalhistas e por aí vai, vão acabar sendo presos. Para conseguir instaurar uma repressão, como posso falar assim, uma censura certa, entre aspas, né, que funcionasse de modo certo, Vargas ele criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, que é o famoso DIP. Tá? Quem for olhar aí textos que falam sobre Vargas, ou até mesmo documentários e por aí vai escutar muito falar sobre a DIP. Porque, se eu não me engano, também lá no governo militar ressurge esse departamento. Então, basicamente, tudo que era passado pela imprensa, tudo que era noticiado pela imprensa, programa e por aí vai, tinha que passar pela DIP. A DIP falava, ó, pode falar isso, pode falar aquilo, essa parte está cortada, se vira, refaz, e se não fosse, tá, se não obedecesse o que a DIP falava, a pessoa, o responsável pelo aquele programa ou pelaquela emissora, seria preso, daria um chá de sumiço, ok? E uma outra característica importante é que para conseguir o apoio da população, você também tem um culto à imagem de Vargas, você tem uma idolatria à figura de Vargas. É aí que surge de novo os jargões como Vargas, o pai do povo, o pai dos trabalhadores, né? Para poder enaltecer a sua imagem. É nesse período que surge o programa A Voz do Brasil. Na verdade, se eu não me engano, em 1935, aqui na página 55 está falando, em 1935 nós tivemos a Hora do Brasil, que se tornou depois a Voz do Brasil, que até hoje existe. Se eu não me engano, agora passa por volta de umas 8 horas e por aí vai, é um programa de rádio que dá notícias sobre o governo, sobre as medidas feitas pelo governo. E nesse caso, na época de Vargas, até hoje, se eu não me engano, quase todas as frequências de rádio nesse horário noticiam, uma ou outra não noticiam, como eles conseguem fazer, eu não sei, porque, se eu não me engano, é meio que obrigatório esse horário ser reservado pela hora do Brasil. Mas naquele momento, o que servia? Todos os meios de comunicação tinham que disponibilizar esse horário para a hora do Brasil, no caso do rádio. E aí, então, Vargas falava sobre as medidas que eles estavam fazendo, se noticiasse as pessoas que eles prenderam, e se criava também aquilo que as pessoas iriam fazer. Então, ele usou o rádio, né, para manipular a massa, para manipular a população. E quando quando eu falo aqui também massa, a população, eu estou falando aquela pessoa que não tem participação na vida política, tá? Porque aquelas pessoas que são mais ativas politicamente percebiam que o governo de Vargas, o Estado novista, não era essa mil maravilhas como ele mesmo decretava. Tá? Mas só que a grande parcela da população, e lembrando aqui que no Brasil, nesse período, a gente ainda tem um índice de analfabetismo muito grande, por aí vai, então a grande parcela da população só via, né, as coisas boas que Vargas fazia, justamente porque era a única coisa que ele deixava ser visto. Então, por isso que nós temos todo esse culto, essa idolatria à imagem de Vargas. Ok? Galera, dúvida, questionamento, aflição, ou alguma ponderação em relação à aula de hoje?
Tudo tranquilo? Então, não tendo nenhuma dúvida, não tendo nenhum questionamento, eu vou encerrar a aula por aqui. Agradeço aí a participação de todos e desejo aí um bom final de semana a todos, beleza? Abração, gente. Tchau, tchau. Até terça. Tchau. Tchau.